terceiro ano, curso extensivo do Colégio 7 de Setembro. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente para mais um módulo da nossa frente de Geografia Geral, a nossa frente 171. Esse módulo que é o módulo sobre a Oceania, o módulo 33. Um módulo curto, simples, justamente pelo fato da gente estar falando aqui de um continente que é relativamente simples. Então, sou o professor Fábio, bora lá para mais um módulo. Quando a gente fala da Oceania, a gente está falando de um continente que, na verdade, ele é formado por um conjunto de ilhas. A principal dessas ilhas é, sem dúvida alguma, a Austrália. Mas a gente não pode esquecer também do arquipélago de Nova Zelândia e de uma série de outras ilhas bem menores que a gente também vai conhecer mais adiante. A gente conhece a Austrália a nível mundial, principalmente pelo seu elevado índice de desenvolvimento humano. A Austrália é um país que serve de exemplo em termos de qualidade de vida, é um país muito buscado por imigrantes, justamente por conta do seu dos seus elevados níveis educacionais, uma segurança, umas cidades bem organizadas, tá? Um sistema de saúde muito eficiente. A Austrália, eu falei dos imigrantes, né? A Austrália é, na atualidade, um dos países mais abertos aos imigrantes, porque enxerga lá na frente um problema em decorrência do seu envelhecimento populacional na atualidade, mas detalhe, assim como a gente também falou sobre o Canadá, essa busca ou essa abertura para os imigrantes, ela acontece de forma bastante seletiva. Então não é qualquer imigrante que tem acesso à Austrália com bastante facilidade. Os australianos eles estão muito afim de atrair a mão de obra qualificada, tá bem? Bom, nesse slide a gente tem algumas informações a respeito do quadro natural australiano. E a gente percebe de cara uma variedade de climas muito grande. A população australiana, ela vai se concentrar principalmente nessa região aqui, ó, que é a região dos climas subtropical e temperado. Vale lembrar que a colonização australiana ajuda também a gente a entender um pouco da preferência por esses climas. Ao norte nós temos o clima tropical, mas isso foi considerado pelo colonizador inglês do século XVIII um lugar muito quente. Tá bem? Vale a pena a gente notar também que uma porção bem grande, mais da metade do território australiano, é ocupado, é abrangido aqui por climas secos, que a gente tem aqui o clima árido e o clima semiárido. E isso ajuda também a gente a entender um pouco da distribuição populacional e até da distribuição da vegetação daquela ilha. O fato é que toda essa diversidade natural também ajuda a atrair bastante turistas para a Austrália. Tá bem? A gente falou de colonização e a Austrália ela tem aí uma curiosidade a respeito desse fato. A colonização por parte da Inglaterra ela começa na segunda metade do século XVIII, mais precisamente no ano de 1770. Só que no início os ingleses fazem da Austrália uma colônia penal. Então, os criminosos, muitos presos da Inglaterra eram mandados para a Austrália para ficarem presos naquela ilha. Só que não demorou muito, os ingleses foram descobrindo uma série de riquezas na Austrália. Descobriram que o solo australiano é muito rico. Então, de colônia penal, a Austrália ela passa ao status de colônia de povoamento e começa a receber imigrantes livres ainda no século XVIII. Tá bem? Essa riqueza natural da Austrália faz com que as cidades vão se desenvolvendo numa velocidade muito grande. A independência australiana ela acontece de forma tardia, mas diferentemente de outras independências
tardias mundo afora, aqui a gente tem um país que nasce recentemente, mas que já nasce um país rico, muito bem desenvolvido, muito bem estruturado. Beleza? Vale a pena a gente notar também que a predominância étnica na Austrália é branca. Quase a totalidade dos australianos é branco. Esses outros 5% são ocupados principalmente por orientais, muitos japoneses na Austrália, mas também uma pequena parcela ainda dos nativos, que foram dizimados quase que totalmente no processo colonial, mas que inclusive hoje o governo australiano tenta olhar para os nativos com bons olhos, né? Tenta respeitar a cultura e o estilo de vida dos nativos, mas houve uma redução drástica no número dos aborígenes. Esse é o nome dos nativos australianos, tá bem? E aqui nesse mapa, pessoal, um pouquinho aqui da concentração populacional. Notem que, de fato, a maior parte das cidades fica nessa região. Cidades importantes, Melbourne, Sydney e a capital, que é Canberra. A economia australiana se baseia principalmente no setor terciário. Todo esse percentual do setor terciário permite que a gente afirme que a economia australiana seja uma economia terciarizada. O que isso quer dizer, terciarizada? Quer dizer que a maior parte da população e a maior parte do PIB gerado estão no setor terciário. É o comércio, a prestação de serviços, o turismo aqui tem um peso muito grande. E quando a gente fala da indústria australiana, a gente fala de uma indústria que cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, aproveitando os recursos naturais, principalmente os minerais metálicos. Tá bem? A Austrália tem algumas multinacionais famosas na mineração. Talvez a principal delas seja a BHP Billiton. Ela está aqui no Brasil e ela faz muitas parcerias com a Vale. Aqui, nesse mapa, a gente tem algumas informações a respeito da distribuição dos recursos minerais e energéticos da Austrália, e prestem atenção que a maior parte das indústrias está buscando proximidade não só com a disponibilidade da mão de obra, essa mão de obra que é bastante qualificada, mas também busca a proximidade com os recursos naturais que estão bastante espacializados aí no território australiano. Tudo bem? Vale a pena a gente notar que a atividade agrícola australiana não se restringe somente aos climas mais favoráveis. Dado o elevado grau de desenvolvimento da Austrália, existe a cultura irrigada nas áreas secas, inclusive com incentivo governamental. O governo tenta estimular a agricultura nas áreas áridas, né? Fornece subsídios para os produtores, até para tentar atrair as pessoas para aquela região, né? Que no caso seria essa região mais interior aqui, que é bem menos habitada. Ok? Com relação à Nova Zelândia, a gente também teve uma colonização inglesa, também o elemento nativo foi dizimado, mas aqui a gente fala do povo Maori. Hoje a Nova Zelândia também busca respeitar o povo Maori. E a Nova Zelândia tem se destacado muito nos últimos anos porque atrai turistas que estão em busca de esportes radicais. É um território composto principalmente por dobramentos modernos. Também a Austrália, ela faz parte daquele círculo... Perdão, falei Austrália, né? A Nova Zelândia faz parte daquele círculo de fogo do Pacífico, que é um local muito ativo em termos tectônicos. Isso faz com que a Nova Zelândia tenha muitas montanhas, muitas cachoeiras, e nas áreas mais baixas muitas florestas. Então o turismo de aventura ele tem sido muito estimulado na Nova Zelândia. Tá bem? Também um país com IDH elevado, também uma qualidade de vida exemplar. Beleza?
para a gente encerrar, observem aqui esse mapa. Esse mapa ele também está na apostila de vocês, no módulo 33. Nós temos aqui uma série de ilhas que ocupam boa parte do Oceano Pacífico, estão espalhadas pelo Oceano Pacífico, ficam tanto no hemisfério leste quanto no hemisfério oeste. E aqui a gente divide essas ilhas em três grandes grupos, né? A Micronésia, a Melanésia e a Polinésia. Muitas dessas ilhas ainda hoje não são países independentes. São territórios, são protetorados de grandes potências. A gente pega aí principalmente Estados Unidos, França e Inglaterra. Isso é uma herança ainda do período da Guerra Fria. Essas ilhas, durante a segunda metade do século passado, elas eram muito utilizadas para servirem de testes nucleares, para servirem aí de pontos estratégicos, principalmente do Ocidente, para vigiar a União Soviética. Tá bem? Então, toda essa possessão ocidental dessas ilhas, algumas ilhas pertencem ao Japão, algumas à Rússia, mas a grande maioria, Estados Unidos, França e Inglaterra, a gente tem aqui uma herança do período da Guerra Fria. Hoje existe a exploração mineral, e hoje algumas ilhas servem inclusive de paraísos fiscais. Vamos lembrar que esses paraísos fiscais são aqueles locais onde a fiscalização em torno de movimentações financeiras ela é muito branda, ela é muito flexível. Então, as leis sobre movimentação de dinheiro, elas são muito frágeis. Então, isso permite que investidores permaneçam no anonimato, isso permite que a declaração sobre a origem do dinheiro ela seja bastante, como é que eu posso dizer aqui, onde você não precise ficar dando muitas explicações. Muitos investidores sérios buscam os paraísos fiscais em busca de maior rentabilidade, mas vale lembrar também que muita gente que está a fim de esconder o dinheiro também busca. Em busca de muita gente envolvida em escândalos de corrupção, dinheiro de origem ilícita, tráfico de drogas, tudo mais, busca esses paraísos fiscais para lavar esse dinheiro, para não precisar ficar dando explicações, para poder esconder essa grana nesses lugares. Beleza, pessoal? Então, igual eu falei, um estudo bem simples, uma parte bem tranquila do planeta de ser estudada. O destaque maior aqui vai, sem dúvida, para a Austrália. Beleza, galera? Esse foi, então, o nosso módulo 33.